Klabin Invest. Mais conhecimento para melhores escolhas. ASG ou ESG, na sigla em inglês. Nos últimos tempos, essas 3 letrinhas com certeza fizeram parte do seu vocabulário, se você frequenta o mundo corporativo ou mesmo dos investimentos. Elas se referem às melhores práticas ambientais, sociais e de governança. Essas práticas já estavam no radar do mercado na última década, mas ganharam apelo muito forte a partir de janeiro de 2020, ou seja, há cerca de um ano. Foi quando a americana BlackRock, a maior gestora de investimentos do mundo, anunciou em sua carta anual que não investiria mais em setores com grande emissão de carbono, caso da indústria de carvão, por exemplo. A gestora afirmou também que iria transferir esses recursos para segmentos sustentáveis. E depois da pandemia da Covid-19, o tema entrou definitivamente para o rol de prioridades do mercado, de gestores de investimentos e de líderes empresariais. Mas o ASG, afinal, é uma onda ou representa algo que veio para ficar? Quais são as melhores práticas e por que elas têm reflexos positivos no mercado financeiro? Eu sou Yolanda Fordeloni e no episódio de hoje do podcast Klabin Invest, nós vamos buscar responder essas perguntas com a ajuda de 2 convidadas que são verdadeiras craques em ASG. Eu falo com a Annelise Vendramini, professora da Fundação Getúlio Vargas. Ela também coordena o Programa de Pesquisas em Finanças Sustentáveis do Centro de Estudos em Sustentabilidade da FGV. Tudo bem, Annelise? Seja bem-vinda aqui ao podcast. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. O prazer é meu, tenho certeza que o bate-papo vai me ensinar bastante sobre o tema. Eu também converso hoje com a Betânia Vilas Boas, que é especialista de sustentabilidade da Klabin. Bem-vinda, Betânia. Olá, Yolanda. Olá, Annelise. Uma alegria aí poder fazer esse bate-papo com vocês. A alegria é nossa. Bom, eu vou começar essa conversa já jogando uma polêmica aqui no nosso bate-papo. O ASG está cada vez mais presente no nosso dia a dia, nas reportagens da imprensa, nas análises de empresas ou mesmo nas companhias, nas suas comunicações. Mas vocês acham que o tema ASG é uma onda, uma moda ou veio para ficar? O que você acha, Annelise? Olha, essa é uma super boa pergunta, né? Porque até tem muita gente chamando de tsunami ESG, né? Usando até esse termo para explicar esse movimento que está acontecendo. Mas, na realidade, ele não é novo, né? O que a gente vê é... O que é o ESG? Acho que é bom a gente já definir um pouco, né? É o olhar que o investidor tem para a empresa. É a lente que ele usa quando ele vai analisar a empresa, usando aí fatores ambientais, sociais e de governança nesse olhar para a empresa, né? E a empresa tem a sua estratégia de sustentabilidade. Essa estratégia de sustentabilidade é mais ampla, né? Ela lida com vários stakeholders e o investidor é um stakeholder dentre vários outros, né? Então, quando a gente olha o movimento de preocupações de natureza socioambiental por parte dos investidores, que é esse movimento ESG, ele já é antigo, né? A gente já tem histórico desse movimento, principalmente nos mercados desenvolvidos. Na década de 80, né, já um grupo de investidores nos Estados Unidos se preocupava em não investir em empresas na África do Sul que estivessem apoiando ou estivessem com práticas aí associadas ao apartheid. Esse é só um exemplo, né? O que nós estamos vendo agora é, na realidade, uma maior participação do investidor brasileiro no mercado doméstico com relação a esses temas. Então, por isso que dá uma sensação de que é uma super novidade, de que é uma super onda, mas, na verdade, esse processo ele já é mais massificado, digamos assim, nos mercados mais desenvolvidos e no mercado doméstico chegou com muita força no ano de 2020. Ganhou força, porque já tinha também atores no mercado financeiro nacional que se preocupavam com esses elementos, tanto no mercado de capitais como os bancos. É o caso da Klabin, né, Betânia? É isso mesmo, para a Klabin a ESG também não é uma novidade, né? A companhia ela traz na sua essência, na sua estratégia, nas suas operações, a busca por uma produção de menor impacto, a responsabilidade, um relacionamento de valor na comunidade em que estamos inseridos e, claro, uma governança sólida de 120 anos
no mercado. Então, para a gente, não é uma novidade. A companhia hoje consegue até aproveitar, e como a Annelise mencionou, esse boom no mercado doméstico e se posicionar como uma empresa transparente que atende às exigências do mercado quando eles nos questionam de vários indicadores e nos requerem vários tipos de avaliação, que ajude a demonstrar aí que na história e na estratégia da companhia o ESG já está integrado. Annelise, você deu alguns exemplos de práticas do ESG que já foram feitas no passado, mas eu queria trazer esse tema para a realidade atual. Como é que a gente identifica empresas que hoje em dia estão seguindo o ESG? Essa é uma pergunta que não tem uma resposta definitiva, né? O que a gente... Bom, primeiro acho que a gente precisa ajudar quem está nos ouvindo a entender o que está dentro do E, do S e do G, né? Então, assim, não existe uma régua única que vai dizer assim, olha, dentro do ambiental tá isso, tá aquilo, né? Não existe, porque cada investidor vai ter as questões que são para ele mais importantes com relação aos aspectos ambientais, sociais e de governança. Então, eu vou dar aqui alguns exemplos. Por exemplo, se a gente olha para o ISE, que é o Índice de Sustentabilidade Empresarial, se a gente olha para o CFA, que é o Instituto de Finanças Global, que também já olha para aspectos ESG, a gente percebe que eles incorporam embaixo do ambiental temas como gestão de recursos hídricos, gestão de resíduos sólidos, escassez de água, gestão de energia, biodiversidade, desmatamento, emissão de gás de efeito estufa, só para dar aqui alguns exemplos. No social, condições de trabalho, o papel das lideranças dentro da empresa, respeito aos direitos humanos, diversidade, satisfação do cliente, uma preocupação também com a cadeia de valor, né? Quando a gente vai para a governança, aí é todo o respeito com relação aos diversos tipos de acionistas, né? Majoritários, minoritários, gestão de risco, né? Compromisso, por exemplo, com valor compartilhado com a sociedade, enfim, são exemplos. Então, como você pode perceber, a gente tem um cardápio muito grande de temas que podem fazer parte do aspecto ambiental, do aspecto social e do aspecto de governança. Então, o investidor precisa primeiro pensar quais são os temas que para ele são mais materiais, são mais relevantes, aquilo que faz mais sentido para ele, e aí ele aplica essa lente quando ele vai analisar uma empresa, por exemplo. E aí sim, tem a preocupação que você, de certa forma, manifestou assim de fundo na sua pergunta, que é como saber se eu estou conseguindo avaliar direito o que a empresa está fazendo. E aí você precisa lançar a mão mesmo de ler os documentos, ler o relatório anual, fazer perguntas para a empresa, né? Procurar compreender se ela está de fato desempenhando bem naqueles fatores que para você como investidor são relevantes. Bem nessa linha mesmo que a Annelise menciona. A gente aqui na Klabin, a gente participa de muitas interações, eventos e também da aplicação aí de avaliações para ajudar, né, a trazer transparência e informações que ajudem o investidor na tomada de decisão. Então, a gente, é histórico até dentro da companhia, a gente participa, por exemplo, do ISE, né, o Índice de Sustentabilidade Empresarial, desde 2014, a gente reporta, responde o questionário e se mantém na carteira com histórico. O ano passado, pela primeira vez, a companhia entrou, né, em 2 carteiras do Dow Jones Sustainability, na carteira global e na lista de mercados emergentes. Então, é uma via de mão dupla, né? Os investidores têm que se questionar, se perguntarem da materialidade dos diversos temas que compõem a agenda de ESG, e aqui a Klabin se prepara, né, para cada vez mais conseguir reportar as suas ações, as suas estratégias e o valor que a companhia consegue gerar para esse investidor. E a gente tem aí conseguido excelente retorno, né, como eu mencionei, estando na carteira do ISE, estando na carteira do Dow Jones. Ainda o ano passado, a Klabin conseguiu um nível de liderança em um importante questionário, uma importante plataforma de informações para investidores, que é o CDP, o Carbon Disclosure Project. A Klabin conseguiu um nível de liderança no reporte de 3 quesitos fundamentais dentro da agenda de ESG, que é recursos hídricos, gestão do clima e a gestão florestal. Então, a gente está trabalhando aí numa via de mão dupla, né? E do nosso lado, se preparando e ajudando o investidor com informações que são relevantes para a tomada de decisão dele. Pois é, e tem ainda a questão dos CODs, né, que também é algo recente, enfim. Queria que você explicasse também um pouco, Betânia, como é que funciona a questão de carbono neutro, carbono zero, que é algo que, se a pessoa vai pesquisar sobre esse tema no mercado, com certeza ela vai se deparar com esse assunto.
Bom, os CODs, né, que são os Objetivos Klabin para o Desenvolvimento Sustentável, é a nossa grande bússola, né? A gente traz aí as nossas metas de curto, médio e longo prazo, inspirados, óbvio, na Agenda de Desenvolvimento Sustentável e também no nosso planejamento estratégico, olhando os nossos horizontes de crescimento. Então, a gente tem aí as nossas metas de desenvolvimento, responde muitos questionários, a gente traz muitos indicadores, muitas séries históricas, e com os CODs a gente agora consegue até indicar melhor qual é a próxima etapa, o caminho, o horizonte que a companhia quer chegar. E dentro desse horizonte que a gente vislumbra, obviamente, fazer parte dessa transformação para a economia de baixo carbono é uma de nossas metas. E aí, nesse caminho, um primeiro passo que a companhia deu foi em se comprometer em desenvolver metas de redução de emissão de carbono baseadas na ciência, né? Então, isso que significa que os nossos esforços não vão ser intuitivos ou sem algum planejamento que não esteja alinhado com as metodologias que nos ajudam a identificar o quanto que eu tenho que reduzir para que não tenhamos um aquecimento, né, acima de 2 graus ou 1,5 graus, de acordo com a ciência do clima. E aí a gente também, olhando assim, esse primeiro passo, então, aonde que podemos reduzir? Aonde estão as nossas oportunidades de redução de carbono? Veio no segundo ponto, que é onde eu não posso reduzir, eu vou compensar essa emissão, eu vou neutralizar. E aí, isso sim é ser carbono neutro. Eu acho que às vezes tem um pouco de confusão, né? Porque a palavra carbono neutro identifica que de logo você vai ter uma emissão e você vai, então, compensar essa emissão em algum ponto da sua cadeia, seja na sua própria operação ou na cadeia de valor. Mas antes de você pensar em compensar essa emissão, você tem que reduzir, né? Tem que aproveitar todas as suas oportunidades de reduzir o carbono. Então, isso é ser carbono neutro. Pessoal, a gente tem falado cada vez mais sobre a ESG no mercado em meio a alguns eventos que aconteceram no último ano. A gestora BlackRock mencionou na sua carta anual da importância do tema. Logo depois, a gente entrou numa pandemia. Vocês acham que esses 2 eventos acabaram incentivando que a gente falasse mais em práticas sustentáveis ou mesmo em ESG? Com certeza. Quando você percebe um movimento como esse da BlackRock, né? Então, quem é a BlackRock? É o maior gestor de ativos do mundo, né? Eles têm ativos sob gestão aí de mais de 6 trilhões de dólares, né? É absolutamente uma casa relevante no mercado de investimentos. Então, quando eles passam a constantemente publicar cartas, só lembrando que esse processo já vem de algum tempo, né? Dizendo que eles têm essa preocupação e que eles vão começar a observar esses aspectos ambientais, sociais e de governança nas decisões de investimentos deles, eles estão sinalizando para o mercado algo muito importante. E eles estão sinalizando o seguinte: olha, nós vamos procurar fazer uma transformação na alocação do nosso portfólio de forma a incorporar esses elementos. Obviamente, isso não significa que vai acontecer do dia para a noite, significa que eles estão manifestando, né, para o mercado esse desejo, né, essa prontidão, essa vontade de considerar esses elementos no seu portfólio. Então, isso é uma sinalização para o mercado bastante importante. E aí, como você mesma disse, nesse movimento veio também a pandemia. E a pandemia mudou, né, completamente a nossa compreensão de muitas coisas, né? Não só aceleração, por exemplo, dos processos de transformação digital, surgiu de maneira muito forte a importância e uma coalizão, né, das empresas em torno de temas sociais que talvez não fossem assim tão privilegiados no A, no S e no G, né? E isso trouxe a importância, mostrou a importância também dos temas ambientais, sociais e de governança como processo de gestão de risco, né? Isso foi muito reforçado durante a pandemia. Enfim, eu acho que a gente tem um caldeirão de coisas aí também, só lembrando que a BlackRock não é a única gestora de ativos a fazer esse tipo de movimento, obviamente tem uma relevância porque eles são muito grandes, são os maiores, mas esse é um processo que já vem de algum tempo, né? Então, o que a gente está vendo é, de fato, esse tema chegando com muita força no Brasil, né, no mercado de capitais domésticos, e também porque há muita gente nova entrando no mercado de capitais local, né, em função das taxas de juros historicamente tão baixas, uma busca por maior retorno e, portanto, maior risco. Então, eu acho que a gente está vendo só o começo desse filme aqui no Brasil. Eu acho que, especialmente no campo do mercado de capitais, eu queria só destacar um aspecto que acho que eu já falei meio rapidinho, mas eu acho sempre importante a gente destacar, porque quando a gente fala de ESG, a gente está falando
praticamente do mercado de capitais, né? Mas a gente não pode esquecer que o mercado bancário no Brasil já vem observando esses temas há muito mais tempo, desde os anos 2000, inclusive com uma atuação muito ativa do regulador e supervisor, que é o Banco Central do Brasil. Então, é sempre bom a gente também ter isso em mente. É novidade para o mercado de capitais, mas para o mercado bancário esse tema já tem um outro nível de amadurecimento. Pois é, e mesmo para as empresas, né? Tem empresas que já largaram na frente até por ter um histórico maior, né? Uma aproximação maior com o tema ESG. É isso, Betânia? É, isso mesmo. Toda essa transformação, o movimento trazido aí pela BlackRock e outras gestoras, está totalmente em sinergia com a estratégia da companhia, né? Por exemplo, a gente mencionou, né? Eu contei para vocês dos Objetivos Klabin para o Desenvolvimento Sustentável, e uma das nossas metas é ter 92% de energia renovável na nossa matriz. Hoje a gente está com 89,5% e aí a gente já consegue se posicionar aí muito bem diante dessa transformação do mercado. E a gente quer ir adiante, quer acompanhar aí toda essa evolução. E aí, nesse sentido, óbvio, a companhia tem um pipeline e estuda diversas tecnologias de baixo carbono e sinaliza para o mercado aí que nós estamos preparados para fazer esse movimento juntos e trazer cada vez mais valor. E, Annelise, você comentou sobre a questão histórica, né? Já é um tema bem debatido no mercado bancário, enfim, mas é algo novo no mercado de capitais. E a gente viu, desde o ano passado, um aumento muito grande de investidores, pessoas físicas, de jovens investidores na Bolsa. Você acha que isso também pode ter impulsionado que o ESG passasse a ser mais amplamente debatido aí no mercado? Até a base, né, da própria Klabin cresceu nesse sentido. Eu acho que sim. Eu não sei precisar, né, quanto que esse movimento de jovens entrando no mercado em função das taxas de juros historicamente tão baixas, quanto desse movimento está levando, né, o ESG. Mas, sem dúvida nenhuma, várias pesquisas indicam, né, mostram que o comportamento dos millennials, né, e de gerações mais novas é realmente pró-propósito, impacto, né, impacto positivo na sociedade. Então, a gente vê isso em várias pesquisas de comportamento de consumo e a gente não pode esquecer que o investimento é um tipo de consumo, né? Mas o que é interessante, que eu também tenho observado, é que eu interajo bastante com vários tipos de investidores, vários perfis de investidores. E a gente tem visto também investidores da minha geração, que é uma geração mais velha, né? Que também já perceberam o valor que o ESG traz para os investimentos, né? Então, não só é uma proteção de valor econômico no longo prazo, principalmente para aqueles investidores que a gente chama de value investors, né? Que são os investidores em valor, ou seja, são aqueles que apostam na valorização econômica daquele negócio, daquela empresa, né? Os buy and hold. Então, a gente observa que mesmo essas gerações mais antigas, digamos assim, né? Que não são os millennials, eles também já perceberam que o ESG entrega valor, proteção de risco, entrega tecnologia, novas tecnologias, né, os negócios do futuro. Então, é por isso que eu acho que a gente está vendo esse movimento ganhar tanta força no Brasil. Não é só por causa dos jovens, embora, sem dúvida, os jovens tenham uma força muito grande nesse processo. Mas a gente está vendo os outros também vindo para esse barco com muita rapidez. Faz parte de um amadurecimento mesmo do mercado como um todo, né? Para a gente que está nessa agenda há tanto tempo, né, para a gente fica muito claro que as sociedades ao redor do mundo estão mudando, né, mudando muito rapidamente e mudando aquilo que a gente chama de licença social para operar. Né? Então, você que é gestor de uma empresa, que está numa empresa, você sabe que você precisa dialogar com a sociedade, porque a sociedade continuamente, por meio dos processos de política pública, de licenciamento, enfim, há vários processos sociais, é que a sociedade garante que aquele negócio deve continuar operando, né? Mas se houver uma situação qualquer que a sociedade acha que aquele negócio não faz sentido mais, que ele causa tanto dano para a sociedade, que ele não deve existir mais, há muitos mecanismos sociais para que aquela empresa, para que aquele negócio, por exemplo, seja tão custoso que é inviável operar. Né? Então, é isso que a gestão para a sustentabilidade contribui. Ela contribui para o que a gente chama, né, mais tecnicamente, de licença social para operar. Então, ajuda na gestão de risco, ajuda a perceber tendências, ajuda a dialogar com a sociedade, né, ajuda a pensar estrategicamente sobre o negócio, o produto, enfim, posicionamento em geral.
Interfere, inclusive, não só no mercado acionário, mas também no mercado de emissão de títulos, que é o próximo tópico que a gente vai conversar aqui. As companhias têm buscado recursos, financiamento, já de olho também no ASG. E aí, inclusive, tem um caso recente da Klabin que, enfim, deu um novo passo nesse setor, emitindo um Sustainability Linked Bond, que é um título atrelado a metas de sustentabilidade. A emissão foi de $500 milhões, com prazo de 10 anos. Eu queria, antes de explicar mais detalhes desse título, que você, Annelise, falasse o que significa, o que é um título desse tipo, né? O que é um Green Bond, um título verde, como o mercado conhece. Então, a gente pode diferenciar em vários tipos de títulos, né? Hoje a gente já tem uma miríade aí de títulos com adjetivos, né? Então tem o título verde, tem o Sustainability Linked Bonds, tem o Social Bonds, já tem Blue Bonds, né? Basicamente, eles são títulos que têm alguma adicionalidade socioambiental, né? Então, por exemplo, no caso dos green, eles são títulos geralmente associados à redução de emissões de gases de efeito estufa, né? Onde o uso dos recursos daquela captação, em geral, está carimbado para algum projeto específico que vai reduzir emissões. Os Sustainability Linked Bonds, eles são um pouco mais amplos, então, geralmente, eles podem estar associados a estratégias climáticas ou outra estratégia de sustentabilidade e desenvolvimento sustentável da empresa. A Betânia daqui a pouco vai contar para a gente o da Klabin, que é muito interessante, inclusive. Mas o interessante do Sustainability Linked Bonds é que ele está associado, a taxa de juros está associada à performance, né? Então, a empresa se compromete em alguns anos, 10, 20, aí vai depender da emissão, a atingir determinadas metas de sustentabilidade e aí a taxa de juros vai variar em função do atendimento ou não dessas metas. Quando a gente vai para social bonds, que são os bonds sociais, eles têm o objetivo, eles estão atrelados a algum ganho social, algum projeto de responsabilidade social, impacto social positivo, né? E quando a gente vai para os blue bonds, eles já são mais associados a recursos hídricos, eles estão associados às vezes a oceanos, a mangues, enfim, há também um cardápio aí possível desses títulos. Então, essa é a novidade, né? Quando a gente percebe que o tema da sustentabilidade está entrando no mercado financeiro, ou vem se estabelecendo no mercado financeiro global com muita rapidez e chegando no mercado doméstico, né? Então vai ser também bem interessante ouvir a Betânia contar a experiência da Klabin, que é uma veterana aí nas emissões de títulos com adjetivos, né? Tanto o verde como o Sustainability Linked, então vai ser interessante. Annelise, eu aprendi com você também que os investidores, eles sabem reconhecer quando uma empresa é sustentável, né? Então, a gente não precisa de muitas regulamentações, nem muitos parâmetros que o mercado... Essa frase eu nunca vou esquecer, você me explicando que não se preocupe, o mercado sabe reconhecer quando uma empresa é sustentável. E, de fato, eu acho que o mercado já faz essa sinalização, já traz esse reconhecimento e essa primeira etapa foi fundamental aí para o sucesso da emissão do Sustainability Linked Bonds da Klabin. Então, a gente conseguiu a menor taxa, né, da emissão da história da companhia, justamente por já ter essa performance e essa aprovação prévia do mercado. E também porque nós apresentamos, de fato, 3 indicadores, 3 metas aí que, com certeza, a gente pode afirmar que são metas robustas e que a companhia tem total condições de alcançá-la. Então, uma das metas, né, que mais chamou a atenção está vinculada à questão de gestão de recursos hídricos da companhia, em que nós assumimos aí uma redução de 16,7% do consumo de água, tendo como base o nosso consumo no ano de 2018. Nós ainda temos aí uma taxa, né, mínima de reciclagem e reutilização de resíduos sólidos de 97,5%. E também acho que é uma meta que trouxe uma boa surpresa para o mercado, que não é uma meta tão trivial, que é atrelada à biodiversidade, né? Que a gente fala muito de clima, muito do carbono, mas a biodiversidade também ela está ganhando cada vez mais relevância e olhar aí nas análises dos investidores. E a gente traz uma meta de reintrodução no ecossistema de, no mínimo, 2 espécies nativas em extinção. Então, nós trouxemos metas aí robustas e que, de fato, estão integradas à estratégia da companhia, o que ajudou na boa performance da emissão do Sustainability Linked Bonds.
Muito bem, a gente já conversou um pouco sobre passado, presente, eu queria falar agora sobre futuro. O que mais as empresas podem fazer daqui para frente para melhorar essas práticas ASG? Lembrando que a sigla, de novo, contempla 3 áreas: ambiental, social e governança. O que você acha, Betânia? Bom, na Klabin esse futuro já chegou, né? A gente tem todo o trabalho, as ações da companhia, todo esse momento crítico que a gente está vivendo da pandemia, mas é fato também que a gente já sabe, e agora também um dos aprendizados que a pandemia trouxe para a sociedade como um todo vamos escutar a ciência, né? A ciência nunca foi tão famosa, nunca esteve tão em voga. A pandemia mudou nossa visão porque deverá vir uma outra crise, que é a crise do clima, né? Então, a gente tem que olhar também, se preparar para essa crise futura, para os impactos das mudanças climáticas, tanto nas nossas operações, como na nossa cadeia, na comunidade que a gente está inserido, com os nossos fornecedores, especialmente os pequenos, enfim. Então, a gente já tem uma preparação aí da companhia. A Annelise mencionou a questão da gestão de riscos, e a gente tem que ter, então, cada vez mais a gestão de risco da companhia, trazendo a análise de clima, análise de impactos, a mensuração de impactos financeiros e, óbvio, soluções, medidas de mitigação para minimizar esses riscos futuros aí da agenda do clima. Recentemente, a companhia tornou TCFD Supporter, né, que é o Task Force on Climate Related Financial Disclosure, que a Annelise pode até me ajudar explicando um pouco melhor dessa metodologia, mas que mostra, a gente vai seguir as recomendações dessa metodologia para trazer transparência aos investidores de como a gente está se preparando e mitigando os riscos aí da próxima crise, que é a crise do clima. Annelise, você concorda que esses são os próximos passos do debate sobre a ESG? Olha, eu acho, assim, super legal ouvir a Betânia, porque não só eu conheço a Betânia há muitos anos, né, e sei a profissional que ela é, como eu conheço a Klabin, porque a Klabin é nossa parceira, né, Betânia, lá no GVCS. Eles têm vários projetos com a gente inclusive acompanhou um projeto da Klabin super interessante, que é olhar o risco hídrico ao longo da sua cadeia, né? E o que eu quero dizer com isso aqui, né? Não é só jogar a brasa para a sardinha da Klabin, porque quem faz um bom trabalho merece mesmo, né, que a gente fale bem. Mas é mostrar, né? Tem uma frase para quem trabalha com tecnologia, inovação tecnológica, que é assim: o futuro já está aqui, só que ele não é igualmente distribuído, né? Então, quando a gente pega uma empresa como a Klabin e outras empresas brasileiras que operam no Brasil, mas que estão realmente na fronteira, estão preocupadas com a questão da sustentabilidade há muito tempo, têm um compromisso estratégico, fazem o seu trabalho, o seu dever de casa, né? Elas já estão no futuro, né? Elas já entenderam que o que vai ser a nova fronteira de competitividade vai passar, na minha opinião, por 2 grandes eixos. O primeiro é, de fato, a inovação tecnológica, a transformação digital pela qual o mundo está passando, e o segundo é sustentabilidade. E, na verdade, essas 2 avenidas dialogam muito, né? Elas se complementam muito. Então, quando a gente olha para empresas que estão fazendo essa lição de casa, que estão preocupadas, que estão fazendo a sua gestão responsável, a gente percebe que elas já estão com o pé no futuro, né? E elas não vão parar, porque o tempo não para, a mudança social, a mudança socioambiental não para, a ciência avança, obviamente os temas vão avançando. Aqui a Betânia estava dando um exemplo da questão climática, né? Biodiversidade, serviços ecossistêmicos, água, então realmente há muitos desafios que a ciência nos mostra e empresas como a Klabin e outras estão realmente fazendo a lição de casa. O que a gente observa é que tem outras que ainda não chegaram no futuro, né? Então, essas correm um risco muito grande de perderem esse bonde, e a sustentabilidade é também uma transformação tecnológica, porque é um novo jeito de se fazer negócios quando a gente compara com o passado, né? Hoje em dia o consumidor, ele não quer saber só que o produto tenha preço e qualidade, né? Que o produto seja bom para aquilo que ele precisa e que tenha o preço que ele possa pagar, mas ele quer saber como foi o processo de produção. Então é aí que a sustentabilidade entra, né? Então eu acho o seguinte: a gente está passando por um momento em que é muito claro, a gente consegue enxergar as empresas que já estão com o pé no futuro, que já entenderam que esse é um trabalho árduo, né, demorado, que é de fazer a sua lição de casa, entregar
né, ganhos de natureza socioambiental, estratégicos, né, ganhos estratégicos e que estão já numa trajetória de 10, 15 anos fazendo isso e que vão continuar. E tem aquelas que ainda não perceberam, né? Então, eu acho que o futuro vai ser muito diferente dependendo de onde a empresa está. Bom, pessoal, a gente poderia falar por horas sobre a ESG, só que, infelizmente, a nossa conversa chegou ao fim. Eu queria que vocês deixassem um recado final para quem quer saber mais sobre o tema, começando por você, Betânia. Bom, Annelise e Yolanda, obrigada pelo bate-papo. A minha mensagem final é para que todos aí acompanhem a Klabin, acompanhem nossos reportes, leiam nossos relatórios de sustentabilidade, nosso site, porque a gente está buscando cada vez mais trazer informações, trazer conhecimento também. A gente sabe que o ESG é um tema aí, novo, que traz, às vezes, muitos aspectos técnicos, e a gente está tentando ajudar aí, fazendo, como, por exemplo, podcasts e outros materiais, para que ajude os investidores, nossos consumidores e clientes na tomada de decisão e que possam ampliar o conhecimento, né, que a gente possa ajudar aí numa formação de um senso crítico para que, de fato, a gente possa identificar as empresas que são comprometidas com ESG e que estão gerando um valor genuíno para a sociedade e para os seus stakeholders. Mais uma vez, obrigada. Eu queria pegar esse ponto da Betânia e um outro que ela falou um pouco mais atrás, que eu acho que é tão relevante, quando ela contou das metas, né, relacionadas à mudança do clima baseada em ciência. Então, o que acontece, né? Todo esse movimento da sustentabilidade, todo esse avanço da sustentabilidade nas empresas, ele surgiu, enfim, é um processo histórico longo, eu não vou entrar aqui, né, nos detalhes, mas ele surgiu muito como parte do reconhecimento da sociedade civil ao redor do mundo, né, dos desafios que a ciência nos mostra que nós estamos encontrando, desafios ambientais e desafios sociais. Então, é um conteúdo muito técnico, ele é um conteúdo que tem um amparo na ciência, né? E por que eu estou dizendo isso? Porque, como a Betânia bem disse, né, o tema de ESG no mercado doméstico, ele é tão novo que a gente vê muita confusão, né? Então, confusão, aqui eu vou tentar explicar o que eu quero dizer por confusão. Confusão, assim, tem um assunto que é técnico, que tem explicações técnicas, que tem raízes na ciência, e tem o achismo, o voluntarismo, né? Aquilo que eu quero que a empresa faça porque é a minha pauta pessoal. E aí isso dá uma confusão danada e muitas vezes atrapalha, né? Então, o convite que fica aqui para todo mundo que está nos ouvindo é assim, se você gosta do tema, é muito importante você procurar entender as raízes científicas do assunto. Então, nos temas ambientais, nos temas sociais e nos temas de governança, para todos eles tem, né, discussões sérias, técnicas, né? E realmente peneirar aquilo que é sua vontade, né? Aquilo que é o seu desejo, talvez. Não, eu gosto muito desse tema, eu acho que o tema tal, todas as empresas deveriam adotar, mas às vezes não faz parte do escopo da empresa adotar aquilo. Então, a gente precisa realmente ponderar o que é técnico e o que é vontade, né? O que é desejo, separar isso. E só faz sentido, né, se as coisas estiverem muito ancoradas em metas que a ciência possa nos explicar, nos ajudar a explicar. Porque senão, gente, nós não vamos sair desse grande desafio que a gente tem. Por exemplo, a Betânia trouxe o exemplo da mudança do clima. A gente precisa manter a meta do aquecimento, da mudança climática e do aquecimento médio da temperatura em torno de 1,5 graus. Então, a gente só vai conseguir se os esforços forem coletivos e muito baseados em ciência. Então, acho que essa aqui é a mensagem final. E muito obrigada de novo, também adorei conversar com vocês. Betânia, Annelise, muito obrigada pela participação. E para você que está acompanhando esse podcast até aqui, tem como você continuar se aprofundando no assunto. No episódio 6, a gente deu dicas super práticas de como reconhecer empresas sustentáveis e como mudar os nossos hábitos de consumo com pequenas atitudes. Lá no episódio 5, a gente falou sobre o papel como embalagem sustentável, é claro, do futuro. E lá no YouTube também tem conteúdo. Tem um vídeo bem interessante sobre a relação entre a ESG e o mercado financeiro. E claro, a nossa conversa continua por aqui no Spotify, sempre quinzenalmente no podcast. E você também pode seguir o Klabin Invest no canal da Klabin, lá no YouTube. Até a próxima conversa, pessoal! Klabin Invest. Mais conhecimento para melhores escolhas.